Olá, alunos! Vamos iniciar a correção da nossa aula de matemática dessa semana, onde nós falamos sobre retas paralelas, concorrentes e perpendiculares. Esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Na nossa primeira questão diz assim: Mário quer ir até o muro e ele quer utilizar o caminho mais curto. Qual deve ser o caminho que ele deverá escolher? Dos caminhos que foram apresentados, caminho A, B, C, D e E, o caminho mais curto é o caminho C, que é o caminho que ele vai realizar em linha reta, certo? Então, o caminho C ele é o mais curto, pois ele é perpendicular ao muro, certo? Ele forma uma linha, né, uma reta em formato de cruz, certo? Então, isso faz com que esse seja o caminho mais perto para que Mário consiga chegar até o muro, certo? No segundo quesito diz assim: observe a planta do bairro mostrada na figura abaixo e responda. Quais são as duas retas paralelas? A rua A e a rua B são retas paralelas, tá? A outra que a gente tem é a rua M e a rua N. Essas duas ruas também são ruas paralelas. Existe o mesmo distanciamento, tanto no começo quanto no final dessas duas ruas. Agora vamos identificar quais são as ruas que são perpendiculares, né? Ruas perpendiculares são ruas que se cruzam em formato de cruz. Então, a rua A e a rua C é um par de ruas perpendiculares. A rua C, novamente, e a rua B também forma outro par de ruas perpendiculares, certo, pessoal? Agora vamos ver o terceiro. O terceiro você precisava ir construindo, analisando as linhas correspondentes ao campo de futebol para identificar se elas eram paralelas ou perpendiculares. Vamos começar? Na letra A diz assim: as duas linhas de fundo. As linhas de fundo são essa e essa daqui, certo? Então, analisando essas duas retas, o posicionamento dessas duas retas, elas são classificadas como retas paralelas. Existe o mesmo distanciamento no começo e no final das retas. Na letra B, eu quero que você analise a linha lateral, que é essa daqui, certo? Em relação à linha de fundo, que é essa, certo? Então, quando eu olho a linha lateral e a linha de fundo, existe um cruzamento entre essas linhas em formato de cruz. Então, isso caracteriza elas como linhas, como retas perpendiculares. Já a linha do meio, que é essa moça aqui, em relação às linhas laterais, certo? Existe ainda um cruzamento entre elas duas no formato de cruz, então ela é perpendicular. E para finalizar, a gente tem a linha do meio, certo? E a linha de fundo. A linha do meio e a linha de fundo são retas paralelas, existe o mesmo distanciamento no começo e no final. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido acertar essas questões, estudem bastante para diferenciar retas paralelas, concorrentes e perpendiculares, né? Para que a gente consiga, na próxima aula, dar continuidade aos nossos conhecimentos dessa área geométrica. Então, bons estudos e até semana que vem.